Olá pessoal, tudo certo? Então vamos dar continuidade no conteúdo de fisiologia vegetal e falando um pouco sobre translocação orgânica, né, que nós chamamos aqui de relação fonte e dreno. Então basicamente o que nós estudamos no primeiro bimestre foi a importância da água para a planta, a parte que a água influencia em todo o seu metabolismo, e estudamos a fotossíntese, que é a produção de carboidrato na presença de luz. Aí vimos a parte fotoquímica e a bioquímica das espécies C3, C4 e as plantas MAC. Paramos, vimos que toda planta tem um ciclo C3, toda planta ela tem um ciclo de Calvin. Então agora nós vamos dar continuidade a essa etapa fisiológica. Depois que o carboidrato é produzido, o que acontece com ele? O que ocorre com ele? Então seria mais ou menos esse o objetivo da aula, tá? O que acontece, qual o caminho que esse carboidrato ele percorre após ser produzido, ser formado, tá ok? Então essa aula nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre a importância, alguns conceitos e o transporte a curta distância. E a segunda parte sobre o transporte a longa distância, que é o fluxo de pressão, e depois como que esse carboidrato ele é alocado. Estarei deixando um material de apoio para vocês estarem aprofundando nos estudos. Então, praticamente assim, translocação orgânica. O que seria isso? Translocação é o transporte, tá? Desse carboidrato. Um termo importante, que acho que vocês devem passar a utilizar muito, na fotossíntese, acho que o termo correto é sempre são produzidos fotoassimilados. Então, o que são fotoassimilados? Fotoassimilados são produtos produzidos através da fotossíntese, principalmente o carboidrato, né? Então, quando for falar agora de fotossíntese, o que ela produz, não fala que a fotossíntese produz nutriente, não. A fotossíntese produz energia, não. Vamos utilizar um termo mais técnico que são os fotoassimilados. Então, a fotossíntese produz esses fotoassimilados, tá? Assimilados que é assimilado através da fotossíntese. E agora nós vamos estudar como que esses fotoassimilados eles são translocados na planta. Então vamos começar com a parte 1, tá? Lembrando a diferença de fotossíntese para a respiração, né? Fotossíntese é a produção de carboidrato e respiração é o consumo. E a planta precisa desses carboidratos para respirar. E essa respiração, ela pode ser tanto para crescimento, para formar uma nova folha, uma vagem, raiz, como também para manutenção, para a planta se manter viva, tá? Então vamos lá. Onde que ocorre a translocação desses fotoassimilados? No floema. Então isso tem que estar bem claro. Enquanto que o xilema ocorre o transporte de água e nutrientes, né? A gente pode falar de baixo para cima através de uma pressão externa, os fotoassimilados eles são translocados no floema. Tanto pode ser translocado para baixo como para cima, ok? Então, o floema é onde ocorre a translocação, beleza? E por que nós chamamos fonte, relação fonte e dreno, tá? Fonte é de onde vem a energia, onde está sendo produzido esses carboidratos. E dreno seria o órgão que está consumindo. Então o dreno pode variar. Então, por exemplo, na cana-de-açúcar, o dreno são os colmos. Na mandioca, o dreno são as raízes. Na soja, nesse caso aqui, o dreno são as vagens. No milho, nesse caso aqui, o dreno está sendo quem? Está sendo a espiga. Então o dreno varia conforme a espécie vegetal e também o desenvolvimento da planta, tá?
Então, só lembrando então que essa aqui é uma imagem de uma folha, tem a epiderme superior e inferior, e nós temos o feixe vascular. O que é o feixe vascular? Seria mais ou menos as tubulações da planta onde ocorre o transporte, né, de água e nutrientes através do xilema e a translocação de carboidratos através do floema. Tá? Então o floema ele é composto principalmente de elementos de tubos privados e células companheiras. Então é um complexo que é formado, e além desses elementos, o floema também contém células parenquimáticas e células fibrosas. Tá? Esses elementos de tubos privados são dispostos verticalmente, sendo conectados pelas placas privadas, poros por onde passam as substâncias. Então é muito similar a um xilema, né? Então aqui seria um exemplo dessas células crivadas, tá? Então elas têm perfurações que permitem o que? O transporte dessas substâncias através de toda a planta, né? Todo o caule da planta e da folha da planta. Então, e a célula companheira é a célula que fica ligada a essa célula crivada, ou seja, a célula companheira é ela que carrega o floema, é ela que pega esse carboidrato e joga aqui, né, transloca, carrega aqui o floema. Tá? Então, voltando aqui, células companheiras são ricas em organelas, podendo sintetizar muitos compostos e substâncias como o ATP, que são transferidos para o elemento crivado por plasmodesmos. Então, células companheiras, seria nesse caso essa célula, e as células do tubo crivado, tá? Que é onde ocorre um grande transporte de carboidrato de fotoassimilados na planta. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui da importância do floema, né? Existe uma técnica agronômica que ela é chamada de anelamento. O que é anelamento? Pega-se lá no caule e faz uma pequena raspagem, né? O que é essa raspagem? Essa raspagem, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, seria mais ou menos isso aqui. Você tira um pouco da casca e você pega um pouco do floema, das células do floema. Então, se você tira um pouco do floema, a gente consegue, através dessa técnica, impedir a translocação de carboidrato. Então, a gente reduz um pouco a translocação de carboidrato. Mas para que isso é feito? Isso é feito, então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo A e um exemplo B. O exemplo A, a fonte aqui está produzindo carboidrato, né? E o dreno seria aqui esse cacho de uva. Esse carboidrato ele está indo para o cacho de uva e também está indo para outras partes da planta. Se eu faço o anelamento, que é essa raspagem, eu impeço, né? Eu impeço que esse carboidrato ele vá para outras partes da planta. Então eu forço esse carboidrato a ficar na onde? Nesse cacho de uva. Então, por exemplo, nessa imagem dá para ver que eu aumentei aqui a quantidade de uvas por causa que eu fiz esse anelamento. Ou seja, eu estou forçando o carboidrato produzido na fonte, na folha, a ser translocado para esse cacho de uva. Tá? Então, são técnicas agronômicas que basicamente a gente está impedindo, né, quando faz anelamento, está impedindo o transporte desse açúcar, do carboidrato, pelo floema. Mas vamos lá. O que são fontes, né? Então, fonte são órgãos que são capazes de produzir fotoassimilados além das suas próprias necessidades. Então, fonte é um órgão que produz mais do que consome. Então, se ele produz mais energia do que consome, ele é considerado um órgão fonte. Tá? Normalmente, a gente pode considerar, na maioria das espécies vegetais, né, folhas jovens, elas são dreno. Então, quando uma folha está começando a ser formada, ela ainda é dreno. Tá? Quando ela atinge 25% do seu tamanho, praticamente ela está na fase intermediária. Ela já começa a produzir energia,
mas também está consumindo, também vem em equilíbrio. Agora, quando uma folha ela atinge 40 a 50% da sua expansão, ou seja, a metade do seu tamanho final, ela já é considerada fonte. O que seria isso? Essa folha ela passa a produzir mais fotoassimilado do que consome. Então ela é uma fonte de energia, produz mais energia do que consome. Tá? Então fonte é qualquer órgão, tá, que produz mais energia do que ela necessita. Isso seria os órgãos fonte. E drenos. Quem são drenos? Drenos são órgãos que consomem mais do que produzem, tá? Então são órgãos que até às vezes pode até produzir um pouquinho de fotossíntese também, mas só que eles acabam consumindo mais do que produzindo. Então, por exemplo, folhas novas, raízes, fruto, nesse caso o grão, como são órgãos drenos, porque eles consomem energia. Consomem de quem? Da fonte, que normalmente são, né, na maioria dos casos, as folhas. Então, por isso que nós chamamos de relação fonte-dreno, porque é uma relação entre a fonte que está produzindo com o dreno que está consumindo, para onde esse carboidrato ele está sendo direcionado pela planta. Aí, nessa relação de fonte-dreno, existem alguns padrões que definem para onde que esse fotossimilado ele é direcionado, para onde que ele é translocado. Isso depende de praticamente, vamos falar assim, 3 fatores: proximidade, conexão vascular e desenvolvimento da planta. O que seria proximidade? Então, eu vou deixar essa aula depois para vocês, né, para vocês estudarem. Mas proximidade, eu gosto muito de mostrar essa imagem aqui. Essa aqui é um pé de manga. Então, nesse caso aqui, os frutos estão sendo o dreno e as folhas são fonte. Então, por exemplo, um fotossimilado que é produzido nessa região aqui, ele vai ser translocado provavelmente para frutos próximos aonde ele foi produzido. O carboidrato produzido aqui não vai ser translocado lá para o outro lado da árvore. Não, ele vai ser translocado para regiões mais próximas. Então esse é o primeiro fator, proximidade. Então, igual aqui nessa soja. Uma planta de soja com várias ramificações, né? Nós tiramos as folhas. Mas, por exemplo, o carboidrato produzido numa folha nesse ramo, ele vai ser translocado para drenos desse ramo. Dificilmente ele vai ser translocado lá para outra parte da planta, tá? Então isso é proximidade. Normalmente o carboidrato ele é translocado para regiões mais próximas de onde ele é produzido, ok? O segundo fator, conexão vascular, é que as fontes translocam assimilados preferencialmente para drenos com quais elas têm conexão vascular direta. Então, são, por exemplo, o floema dessa folha aqui, ele está mais ligado, certo, com essa espiga. Então, há uma maior conexão vascular desta folha com essa espiga. Nesse caso aqui, nesse milho também, há uma maior conexão vascular dessa folha com essa espiga. Posso translocar dessa folha para outra espiga? Sim, pode. Só que grande parte dos recursos ficam realmente para drenos que têm uma conexão vascular maior, mais direta, ok? E o último padrão de translocação é através do desenvolvimento da planta. Então, por exemplo, nessa imagem nós temos os estádios fenológicos da soja, P4, R1. Então, por exemplo, no início, o dreno são quem? São os novos trifólios, são as novas folhas. Então, nos primeiros 30, 40 dias da soja, ela transloca o carboidrato produzido para as novas folhas,
formando novos trifólios e novas ramificações. A partir do momento que a soja entra em R1, R2, que é o florescimento, ela passa a direcionar esses carboidratos para onde? Para essas flores. E depois que vai avançando o ciclo, o dreno se torna as vagens e depois os grãos. Então, isso é interessante. Então, numa fase da planta, o dreno são as folhas, noutra fase da planta, o dreno são as flores, na outra fase da planta, os drenos são quem? As vagens e os grãos. Então, o dreno, né, ele muda conforme o desenvolvimento da planta. Tá? Nesse caso aqui do milho, na primeira parte, o dreno são as novas folhas. Na segunda parte, o dreno são quem? A inflorescência, o pendão. E na terceira parte, o dreno ele passa a ser a espiga. Então, a planta passa a direcionar o carboidrato para espiga, para enchimento de grãos, ok? Tanto é que essa última fase aqui, quando a planta seca, todo o carboidrato que ela tem na folha, ela transloca para a espiga. No caso da cana-de-açúcar, a primeira fase, ela gasta em folha, né, em alongamento de entrenó, depois investe mais também em folhagem, novas folhas, e depois vai avançando, ela começa a gastar carboidrato em alongamento de como, novos entrenós, e lá na última fase, quando ela já está com os comos formados, ela passa a guardar açúcar no como, ela armazena açúcar no como, para de gastar em novas folhas e começa a gastar esse açúcar, né, a direcionar esses açúcares para os comos. Então, o dreno ele varia conforme o desenvolvimento da planta e também em função das condições ambientais. O ambiente ele pode influenciar demais para onde esse fotosseminário está sendo direcionado. Olha no caso da batata aqui, né? Inicialmente o dreno são a parte aérea, as folhas. Depois, mais para o final do ciclo, o dreno passa a ser a formação de batatas, novos tubérculos. Então, o dreno aqui embaixo do tomate, mesma coisa. Inicialmente a parte aérea, depois o dreno passa a ser os frutos. Então, o dreno varia conforme o desenvolvimento da planta. Tá? Mas o que tem no floema, né? Então, a maior substância encontrada no floema é a água. Então, a translocação orgânica só ocorre na presença de água. Então, para o carboidrato sair da folha e ir para a raiz, para a vagem, para o como, tem que ter água. Tá? Mas, se a gente pegar aqui a composição do floema, o que tem maior concentração são carboidratos, são açúcares. Também são encontrados aminoácidos, ácidos orgânicos, proteínas, mas o que mais se encontra realmente no floema são carboidratos, ok? Isso aqui é uma das coisas mais importantes da aula. Através de qual substância a planta transloca o carboidrato para outras partes da planta, tá? Então, é através da sacarose. Então, sacarose, tá, é o principal carboidrato translocado no floema, tá? Por quê? Por dois motivos, tá? Primeiro motivo, porque a sacarose é uma molécula pequena. Então, por exemplo, a sacarose ela tem 12 carbonos. O amido pode ter mais de 1000 carbonos, né? Mais de 10.000 carbonos. Então, é mais fácil para a planta translocar um açúcar pequeno do que um açúcar grande. Então, seria mais ou menos assim. O que seria mais fácil translocar, né? A gente transportar um caminhão ou uma bola de futebol, né? O caminhão seria o amido e a bola de futebol seria a sacarose. E outro fator muito importante, porque a sacarose é o principal carboidrato translocado, é porque ela é menos reativa do que glicose e frutose. Então, a gente pode falar assim que glicose e frutose, por serem mais reativas,
elas são açúcares que são menos transportados, translocados no floema. Então, por que a sacarose é o principal carboidrato? Porque ela é um açúcar pequeno e porque ela é menos reativa do que a glicose e frutose. Então, aproximadamente 80% do carboidrato que é produzido na folha, a planta transloca ele para outra parte. Tá? Então, 80% desse carboidrato produzido na folha, ele é translocado para outra parte da planta. Né? A parte, o dreno, depende da espécie, né? Do desenvolvimento. Então, só para a gente ter uma ideia da velocidade de transporte, né? Em espécie C3, a sacarose, ela, em 1 hora, ela pode percorrer de 30 a 100 centímetros. Só para a gente ter uma ideia da velocidade de translocação. Enquanto que espécie C4, em 1 hora, a sacarose pode ser translocada em até 2 metros. Tá? Então, é um transporte rápido. Tá? Então, no mínimo, a cada hora é translocado 30 centímetros. E em espécie C4, até 2 metros. E agora vamos iniciar como que ocorre então a translocação. Nós vimos alguns conceitos de fonte, de dreno. Agora, como ocorre a translocação? Tá? Então, para ficar de uma forma mais didática, eu fiz essa divisão aqui de etapas da translocação. Então, vamos conversar aqui etapa a etapa. Então, conversão, transporte das células do mesofilo para o floema, transporte a curta distância, carregamento do tubo crivado no floema e transporte no floema. Nós chamamos de transporte a longa distância, depois o descarregamento do floema. Então, para ficar mais fácil de entendermos como ocorre essa translocação. Então, vamos começar pela primeira parte, conversão. Né? O que seria a conversão? Então, só lembrando da estrutura da célula, isso aqui é uma célula vegetal. Lá na célula nós temos o cloroplasto, né? E uma estrutura importante para lembrar agora o que é o citossol. O citossol é esse espaço que preenche a célula, tá? Então, temos os cloroplastos, lembrando que a triose fosfato, que é o primeiro carboidrato orgânico formado pela planta, ela é formada aqui no estroma do cloroplasto. E agora nós vamos ter que conversar um pouco, né? Essa triose formada, ela vira sacarose ou ela vira amido? Então, ela vira sacarose ou ela vira amido. Então, aqui nós temos o ciclo de Calvin, onde é produzida a triose fosfato. Ela pode ser formada amido ou ela pode ser formada, né? Pode formar sacarose. Tá? Mas como que isso acontece? Então, temos essa imagem aqui, é uma célula vegetal. Esse espaço interno da célula nós chamamos de citossol. E lá na célula vegetal nós temos o cloroplasto. Tá? E lá no cloroplasto nós temos o ciclo de Calvin. Então, o primeiro carboidrato formado é a triose, que tem 3 carbonos. Aí a planta começa a direcionar. Essa triose, ela vai virar sacarose ou ela vai virar amido. Então, quem que controla isso? Quem controla isso é a concentração, tá aqui, ó, de ortofosfato no citossol. Então, é a concentração de ortofosfato aqui no citossol. Como seria mais ou menos essa relação? Se a concentração de ortofosfato é baixa no citossol, tá? Então, por exemplo, tem pouco ortofosfato aqui no citossol. Ocorre baixa exportação de triose para cá. Se tem baixa exportação de triose, a triose tende a ficar mais no cloroplasto. Então, isso ocorre o quê? Maior acúmulo de amido. Então, se a triose fica no cloroplasto, ela é convertida a amido. Agora, se eu tenho alta concentração de ortofosfato no citossol, ela puxa a triose para cá. Ela produzindo triose para o citossol, a triose ela é convertida a sacarose. Tá? Então, quem controla
se essa triose é formada em sacarose ou amido, é a concentração de ortofosfato no citossol. Para virar amido, tem que ter baixa concentração de ortofosfato no citossol, porque aí a triose vira amido. Se eu tenho alta concentração de ortofosfato, a triose ela vem para o citossol e aqui ocorre a formação da sacarose, ok? E quem controla o ortofosfato? Aí são condições ambientais como luminosidade, presença de água, presença de fósforo, tá? Então vários fatores. Então essa é a primeira parte, tá ok? Então só para a gente relembrar, enquanto a sacarose é um carboidrato com 12 carbonos, o amido pode ter até 20.000 moléculas de glicose. E cada glicose tem 6 carbonos. Então seria 6 vezes 20 aqui, tá? Então a gente pode ter moléculas de amido aí com mais de 100.000 carbonos. Então o amido é uma molécula muito grande. Então a planta não transloca amido, ela transloca sacarose, ok? Então, após a primeira parte, conversão, ocorre o transporte das células do mesofilo para o floema. Esse transporte nós chamamos de transporte a curta distância. Por que curta distância? Então, vamos olhar essa folha aqui. Nós temos a nervura principal, nós temos a nervura secundária, a nervura terciária, em alguns casos até nervura quaternária. O que seriam essas nervuras? Nada mais é que uma rede de tubulação de xilema e floema. Então, a planta, todas essas nervuras aqui são os feixes vasculares, xilema e floema. Para que a planta tem toda essa distribuição? Tanto para trazer água e nutrientes, como também para receber esse carboidrato produzido aqui e translocar para o dreno. Então, quando a gente fala transporte a curta distância, nós estamos falando em questão de milímetros. O carboidrato produzido aqui nessa região, ele é transportado para o floema mais próximo. Então, o carboidrato produzido numa célula aqui, ele é transportado para o floema mais próximo. Então, curta distância, milímetros, o espaço é muito pequeno. Agora, quando a gente fala longa distância, já é do que de uma folha para a raiz, mais de 50 centímetros, mais de 1 metro, 2 metros. Isso é longa distância. Agora, a curta distância é o que? É o transporte do carboidrato produzido lá no cloroplasto para o floema mais próximo, tá? Questão de milímetros. Isso é o transporte a curta distância. Então, por exemplo, nessa célula aqui, nós temos o xilema e floema. Então, o carboidrato produzido nessa célula aqui tem que ser translocado aqui para o floema. Isso é transporte a curta distância, tá? Então, a sacarose ela move-se das células do mesofilo para as células vizinhas do tubo privado, podendo ser via apoplástica, aqui vou corrigir, ou simplástica, Apoplástica e simplástica vocês já viram também em relações hídricas que o transporte apoplástico é quando ocorre entre os espaços intercelulares, E o simplástico é através de célula a célula, através de ligações que nós chamamos de plasmodésmos, ok? Então, o que seria mais ou menos esse transporte a curta distância? Então, a sacarose produzida numa célula, ela tem que ser translocada lá para a célula companheira. A célula companheira, no caso, é isso aqui, ó. Eu tenho a célula fonte, a célula companheira e aqui está o floema, o elemento de tubo privado do floema. Então, o carboidrato produzido nessa célula tem que ser translocado lá para a célula companheira, que seria mais ou menos aqui. O carboidrato translocado, ele tem que ser translocado para a célula companheira aqui do floema. Pode ser então via apoplástica ou via simplástica,
via apoplástica, o carboidrato ele não entra na célula, ele vai entre os espaços intercelulares. E a via simplástico, a sacarose ela entra na célula, vai de célula a célula, através de ligações que nós chamamos de plasmodesmos. Então, esse transporte, principalmente o apoplástico, ele tem um gasto de energia, tá? Que nós chamamos de bomba de prótons, tá? Ou bomba de ATP. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos, para cada sacarose translocada ocorre um gasto de 1,1 a 1,4 ATPs. Ou seja, a planta ela gasta bastante energia para ir translocando esta sacarose. Tá? Então, e a terceira parte? Então, o que seria a segunda parte? Transporte, né, do mesofilo. É o transporte do carboidrato produzido na célula aqui do mesofilo até a célula companheira do floema. Tá? Esse transporte é a curta distância. Então, seria a célula fonte transloca o carboidrato para a célula companheira. Ok? Aí a terceira parte, que é o carregamento no tubo crivado do floema. Então, a gente pode falar que tubo crivado e floema são a mesma coisa. Tá? Então, é aí que ocorre o carregamento, quando o carboidrato ele vamos falar assim, a célula consegue colocar ele no floema, a célula consegue colocar esse carboidrato no floema. Essa seria a terceira parte. Então, quem que faz esse controle? Então, aqui nesse caso, essas bolinhas vermelhas, ela representa a sacarose. Então, essa sacarose, para entrar no floema, antes ela passa por essa célula companheira, tá? Então, a sacarose é transportada para dentro dos elementos de tubo crivado, que é o floema, tá? Então, elementos crivados e floema são a mesma coisa, pelas células companheiras. Então, são as células companheiras que fazem a regulação dessa sacarose que entra no floema. Então, todo o carboidrato produzido em qualquer célula, antes de entrar no floema, ele tem que necessariamente passar pela célula companheira. Tá? A célula companheira é ela que realiza esse controle de entrada e de saída de sacarose no floema. Então, por exemplo, essa imagem que eu gosto dela, que ela é um pouquinho mais didática. Então, esses pontinhos azuis são a sacarose. Então, a sacarose produzida lá no cloroplasto, ela é translocada via apoplástico ou simplástico até chegar na célula companheira. Aí, a célula companheira é ela que faz, então, essa regulação do carboidrato que entra no floema. Ok? Então, a célula companheira, ela faz essa regulação do carboidrato. Então, isso, a terceira fase, a gente chama de carregamento no tubo crivado ou carregamento no floema. É quando a sacarose ela cai no floema. É quando a sacarose ela cai no sistema vascular. É quando a sacarose ela é carregada, né? Ela é translocada para o floema. Então, essa é a terceira etapa. Então, como falamos, né? Ocorre então esse gasto de energia através da bomba de prótons. Então, para a sacarose ser carregada no floema, ocorre um gasto de energia. Tudo isso que falamos até agora são transportes a curta distância. Agora, a parte 2, que eu vou fazer na próxima videoaula, vamos falar um pouquinho como ocorre, tá, esse transporte a longa distância, que seria da folha para a raiz, da folha para a vagem. Então aí já tem que ser algo mais eficiente. Então a primeira etapa, a primeira parte seria essa.